PA e Scooby fala a verdade na cara do Arthur e ele conta os motivos nos quais ele está assim. Exatamente isso que vocês vão ver agora. Pessoal, não esquece de deixar aquele like, não esquece de se inscrever no canal. Pessoal, fiz um vídeo aí, vocês podem ir lá no primeiro vídeo do canal falando sobre a questão do Arthur, de como as pessoas estão tratando ele. E hoje o PA e o Scooby conversaram com ele. Para vocês entenderem como começou a conversa. O PA estava conversando com ele e falando, né, como que ele estava sondando a linha da quebrada. E aí, segundo ele, ali falou que se porventura o anjo não for autoimune, que automaticamente quem vai para o paredão é o Arthur. E aí ele falou que se for autoimune, ele vai imunizar o Arthur e tá tudo certo. E aí conversa vai, conversa vem, eles entraram na conversa sobre a questão, né? O Arthur falou para eles mais uma vez, né, que eles acabaram, né, acertando o pé, fazendo essa jogada, essa estratégia que foi feita com o coração, não foi feita com a razão, e que tem que aguentar as consequências. Logo em seguida chegou o Arthur e o PA. E aí eles chegaram para conversar. E deixar claro para vocês uma coisa, gente. Amigo é exatamente aquele que fala na sua cara as verdades que você precisa ouvir. Amigo não é aquele que passa a mão na cabeça para os seus erros falando que você está certo. O Arthur, ele está certo em várias coisas. Primeiro, ele está certo em entender que o fato dessa atitude dos meninos colocaria ele ou eles diretamente no paredão. Ele tem o direito de ficar bravo, mas ele não tem o direito de pensar com a cabeça dos meninos. E foi isso que o Scooby falou. O Scooby falou o seguinte: olha, para mim isso aqui é um jogo. Para mim isso aqui eu levo as relações de amizade e levo como um jogo. Isso para mim é um jogo, mas não é uma competição. Posso falar qualquer coisa, mas para mim ele é um jogo, mas não é uma competição. Isso é o meu pensamento, é do jeito que eu sinto. Eu sinto exatamente assim. Em contrapartida, ele falou para o Arthur, da mesma forma que você se sente. Você sente que isso é um jogo, que você precisa dar o sangue, que você precisa ganhar. Você pensa assim, tá tudo certo. Você pensa assim, eu não penso assim. Então, nesse momento, foi algo de Deus. Não foi algo pensando, porque ali, todos nós estávamos na berlinda. Então, o PA inclusive perguntou para o Arthur: olha, Arthur, no jogo, quem você pensa primeiro? O Arthur falou: eu. E aí o PA falou: para você ter noção de como nós estávamos lá, nós nem pensamos em nós mesmos. Eu nem pensei em mim. Então você entende? Ali foi, eles sentiram no coração em fazer aquilo, independente de jogo. E como eles falaram, eles não pensaram em momento nenhum em ninguém, nem no Arthur, nem neles mesmos. E começaram a pensar só depois, aí depois que a ficha caiu, que eles começaram a pensar: pô, o que nós fizemos, né? Aí já tinha sido tarde. Veio o anjo. O próprio Scooby falou o seguinte: Arthur, olha, nós nos reservamos e falamos que nós só íamos falar sobre esse assunto depois do anjo. E assim foi feito. Eles queriam pegar o anjo, porque segundo eles, avaliando a questão do contexto, um deles iria se prejudicar. E eles sabiam disso, que um deles iria se prejudicar, seja o Arthur, seja o Scooby, seja o PA, seja o DG. Entendeu? E aí eles tinham que pegar esse anjo, e eles pegaram esse anjo. O PA já disse que se esse anjo não for autoimune, que ele vai dar para o Arthur. O Arthur ficou ouvindo atentamente, tentou argumentar algumas situações e me falaram: isso, Arthur, é como você se sente, eu não me sinto assim. Então, da mesma forma, e aí eu concordo com os meninos, que os meninos precisam aceitar como o Arthur é, ele é o jeito dele, tá tudo certo. O Arthur também precisa aceitar os meninos como ele é. E é exatamente por esse motivo que o Arthur teve que se abrir, que o Arthur falou que é uma dificuldade muito grande para ele se reabrir para com as pessoas, que ele tem uma dificuldade muito grande. Ele quase chorou falando com eles lá, né, gente? Olha, eu tenho dificuldade, é difícil eu falar para as pessoas sobre isso, inclusive eu tinha que falar com a Jessie. Demorei mais de 5 dias, ou foi 6 dias que ele falou, não me recordo, para falar com a Jessie sobre um determinado assunto, para vocês entenderem como que é a minha dificuldade. Fora da casa, eu tenho a minha esposa, que quando ela vê que eu estou nessa condição e que eu vou para um lugar onde eu não deveria estar, ela consegue me retirar de lá. Inclusive, ela já verbalizou outras vezes que é para ela muito, muito cansativo fazer isso, mas ela faz isso por ser esposa dele. Olha só que dificuldade uma pessoa tem de contar uma situação dessa, que é uma situação complexa, assumir que você está errado, assumir que você tem pensamentos diferentes, que ele não deveria pensar assim. E aí, ele falou, inclusive, gente, que dentro da casa, a pessoa que conseguia tirar ele dessa zona, que quando ele está baqueado ele vai,
era só o Thiago, e que ele não deu permissão para o Thiago, e sim, o Thiago fez isso porque o Thiago tem uma forma de agir com as pessoas que ele se sentiu à vontade e automaticamente ele resgatava o Arthur. Em contrapartida, o Arthur falou o seguinte para o Scooby: Scooby, você tem muito disso, eu sinto que você tem muito disso, porque todas as vezes você falando comigo, você insistindo em falar comigo, e isso me fez eu sentir mais à vontade com você. Inclusive, ele falou que das 2 últimas semanas, que ele estava sentindo muito bem com os meninos, e aí aquela atitude lá fez com que ele se retraísse e voltasse de novo para aquela zona lá, que é uma zona complicada para ele. E ele que precisava ter essa conversa. No dia do ocorrido, os meninos tentaram conversar com ele, inclusive o próprio DG, ele falou: olha, não quero conversar porque de repente a conversa no jeito que eu estou pode ir para um caminho que não deve, um caminho sem rumo. De certa forma tá certo, você conhece os limites dele, tem que fazer isso. E ele falou, os meninos falaram, inclusive, que para ele não ficar chateado com o DG do jeito que ele está. Por quê? O DG é o mais prejudicado de tudo isso aí, porque o próprio PA falou que, analisando o jogo agora, que eles simplesmente, né, como eu falei, acertaram o pé. O Arthur falou também, gente, que ele não consegue entender como, ou melhor, ele falou o seguinte: olha, se vocês tivessem feito isso para qualquer pessoa que não tivesse atrito direto com vocês, você, DG, Scoop, né, falou para o PA, tava tudo certo, não teria nenhum problema, não ia sentir nada. O problema é que vocês deram a liderança para uma pessoa que tem um embate direto com vocês, que indica o DG para o paredão e que pode indicar qualquer um de vocês. Vocês não pensaram no segundo. Aqui dentro do jogo, por mais que nós tenhamos amizade, a amizade tem que ser separada do jogo. E no jogo vocês não poderiam ter feito aquilo. A amizade é outra coisa. E o Arthur falou o seguinte: olha, as minhas amizades funcionam assim. Não deu certo, discute aqui, arrumou, cada um falou o que tinha que falar na cara do outro, segue o barco sem se retrair. Foi aí que o Arthur entrou e falou o que ele falou, que quando ele se retrai, ele vai para uma zona que só a esposa dele consegue tirar, só alguns amigos mais próximos, exatamente o Thiago conseguiu tirar. Então ele precisa trabalhar isso. Ele falou: isso é um problema meu que eu acho que não diz respeito a vocês, eu preciso trabalhar isso, que é uma dificuldade minha. Entendeu? Então ele assumiu que ele tem essa dificuldade, que ele se retrai, mas ele entendeu, entre aspas, o jogo dos meninos, os meninos entenderam a posição deles, e de qualquer forma, independente dessa conversa, independente de se um deles ele seja imunizado, ou o próprio Arthur mesmo, um deles certamente estará no paredão. Tudo isso por conta das atitudes. E aí eu falo, gente, cada ação tem a sua reação. Eu não tiro o mérito de nenhum dos meninos de terem feito aquilo. Por mais que eu ache que eles foram os 3 trapalhões, eu acho que eles não tiram o mérito deles. Porque eles falaram uma coisa que me tocou muito, que é real. Aquilo veio do coração. Nós sentimos a necessidade de fazer aquilo, independente se eu ia me prejudicar ou não. Entendeu? Aí o Arthur falou: olha, mas vocês falando assim, eu tenho a sensação que as pessoas não entendem que eu não sou humano. Ele falou: não tem nada a ver que você não é humano. As pessoas entendem, sabe como que é. Mas você tem o direito de se sentir assim, nós temos os nossos direitos de se sentir dessa forma. Naquele momento nós sentimos assim. E aí eu concordo com os meninos, né? Direito tem que ficar. Então o Arthur é um jogador nato, ele é um jogador nato. Eu acho que ele não vai mudar essa questão de ser jogador. Eu acho que vai mudar um pouquinho o comportamento de amizade com os meninos. A tendência agora é que ele intensifique mais, fica mais próximo dos meninos, sabendo de como os meninos pensam, os meninos sabendo como ele pensa, e que isso venha fortalecer. De verdade, eu acho que é muito difícil você falar de um problema seu, é muito difícil você falar: pô, tem um problema, preciso de ajuda, e o Arthur conseguiu fazer isso aí. Os meninos foram belíssimos e foram cirúrgicos nas palavras ao falar para o Arthur, porque, como eu falei no início dessa conversa, amigo, não é aquele que fica passando a mão na sua cabeça falando tá tudo certo, tá tudo bonitinho, tá tudo colorido. Amigo é aquele que fala: meu amigo, você errou, você precisa consertar o seu erro. Entendeu? Eu prefiro 1000 vezes ter um amigo que faça desse jeito comigo do que ter 10 amigos que só ficam me bajulando a troco de nada. Porque o amigo que fica passando pano nas coisas que você faz, que o amigo acha que aquilo é errado e ele não chega para você e fala, por medo de perder a amizade, ele não é seu amigo. Porque o amigo de verdade tem que ir lá jogar a realidade. Porque vocês vão se fortalecer cada vez mais por isso. Então, parabéns realmente para o PA, para o Scooby, parabéns para o Arthur de ter exposto um problema que era um problema dele, que agora o Brasil inteiro sabe. E eu, assim, por ter visto tudo isso, fiquei, assim, realmente
feliz por isso. Por mais que eu sei que isso vai ter consequência, seja para o Arthur, seja para o Scooby, seja para o DG, seja para o PA, mas eu fiquei feliz, porque assim, o público aqui fora consegue enxergar isso. O público quer pessoas verdadeiras ali dentro, o público não quer quem é de mentira. Seja o Scooby, seja o PA, seja o DG, seja o Arthur. A partir do momento que eles se tornam verdadeiros, que eles falam quais são as suas dificuldades, o público aqui fora vai entender, porque muita gente vai se identificar com cada um deles ali dentro, seja com qualquer um deles, gente, Scooby, PA, enfim. Agora, quando você mente, quando você inventa história, quando você navega por um caminho que não é real, o público também sabe disso e o resultado disso é bater no paredão, saia. Então, de verdade mesmo, eu gostei de fazer esse vídeo, essa análise, acho que é uma análise perfeita em cima do que eu ouvi e que eu senti muito verdade nos quatro. Nos quatro ou nos três, porque o DG não estava lá. Eu senti muita verdade nas palavras do Arthur, senti muita verdade nas palavras do PA, do Scooby, que me surpreendeu muito, e ele tem total razão nas palavras ditas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse comentário. Deixa aqui embaixo a sua descrição, ou melhor, sua inscrição, e me fala: Alex, eu assisti. E aí me responde se vocês concordam ou não concordam, tá? Fala assim: Alex, eu assisti, e me fala, concordo ou não concordo, tá tudo certo. Valeu, gente, até o próximo vídeo. Fui!